Tanto o outono quanto o inverno são períodos que as alergias respiratórias elas se exacerbam e a sua incidência aumenta. Quando a gente fala em alergias respiratórias, a gente fala basicamente de rinites, que podem ser alérgicas ou não, que ocorrem no nariz, as laringites, as faringites e as alergias pulmonares, que a mais comum seria a asma brônquica. Nessa época do ano, esse tipo de alergia respiratória é mais frequente por conta das questões climáticas, que no caso o tempo passa a ser um pouco mais seco e um pouco mais frio, e as nossas defesas respiratórias, como a formação de muco da via aérea e como a movimentação dos cílios da via aérea, elas estão diminuídas e mais secos. Então, com isso, você fica mais propenso a ter essas alergias respiratórias. Além do que, como nesse período aqui no Brasil tem uma diminuição das chuvas, então acaba se formando que os agentes alérgicos, os alergenos, eles ficam mais disponíveis com uma população maior na atmosfera. E com isso há uma suscetibilidade maior a inalar e desencadear essas crises alérgicas. Mas não são só as crises alérgicas que aumentam nesse período. As doenças respiratórias, especialmente as infecciosas, também têm potencial bastante grave e podem inclusive ser precipitadas por uma crise alérgica. Aí eu já estou falando das rinites infecciosas, que são as gripes e os resfriados, as rinossinusites, popularmente conhecidas como sinusites, as laringites, amidalites e as doenças pulmonares, como bronquiolite e pneumonia. E especialmente essas doenças pulmonares, elas são potencialmente graves, especialmente para as populações mais suscetíveis, que no caso são as crianças e os idosos. É por isso que as campanhas de vacinação para os vírus e para as bactérias que causam essas doenças pulmonares e respiratórias, elas ocorrem nessa época do ano. As rinites, que são as alergias respiratórias, elas podem predispor o indivíduo a ter sinusite, que muitas vezes necessitam de uso de antibióticos e muitas vezes elas são potencialmente graves. Por isso que a prevenção e o tratamento das alergias respiratórias, seja da via aérea alta, que seriam rinites, a parte da via aérea, rinocinusite, laringite, como da via aérea inferior, asma brônquica, esse tipo de coisa, ela com certeza previne infecções potencialmente mais graves, com potencial de internação, inclusive de levar a óbito. Como as alergias e as infecções são de agentes que estão próximos onde você se encontra, então a higiene ambiental é a primeira medida a ser feita e pode ser feita por todos, independente de procurar um profissional da saúde. Então, medidas básicas como retirar cobertor que acumule pó, cortinas, tapetes, carpetes, bichos de pelúcia, tomar cuidado com animais domésticos, limpeza do filtro do ar-condicionado, do próprio ventilador e umidificação dos ambientes. É importante que quando você umidifica um ambiente, esse ambiente ele tem que ter uma certa circulação, bater sol, porque uma umidificação em excesso pode predispor ao crescimento de fungos dentro de um local fechado. Caso você seja portador de uma rinite alérgica, por exemplo, que é uma doença crônica que não tem tratamento e tem controle, como você sabe que nessa época do inverno e do outono tem uma maior predisposição a ter esse desencadeamento de crises, é interessante procurar um profissional especialista. Nas crianças sejam os pediatras, otorrinolaringologistas, pneumologistas, para fazer um tratamento preventivo para que não haja o desencadeamento das crises e, por consequência, não tendo o desencadeamento de crises, as potenciais complicações dessas crises que são as infecções respiratórias. Já está bem documentado na literatura, não só nacional como mundial, que as vacinas para as doenças respiratórias,
como os vírus que causam gripes que são potencialmente graves ou pneumonias, são extremamente eficientes. Seguir o calendário vacinal do Ministério da Saúde é uma coisa fundamental, não só pela sua saúde, como para você também não disseminar doenças.